Na SAC, a gente tem várias ideias que vieram da turma 13.1, como a territorialização virtual e um manual da SAC para que seja passado de semestre para semestre o que deve ser feito. E o Medcult, que é um dos eventos mais bem-sucedidos hoje, né, na medicina, realizado em grande parte pela 4ª fase. E a gente vai continuar dando total apoio a esse evento também. É iniciado agora o segundo momento do debate. Diálogo com a Atlética. A atual situação do centro acadêmico com a Atlética envolve a colocação de um armário na porta que dividia o centro acadêmico e a Atlética já há muitos anos. Foi criada uma parede entre a centro acadêmico e a Atlética, que são as duas instâncias do curso, digamos assim. Então eu quero saber, já que essa chapa é de continuação, e tem a maioria dos membros os mesmos aí desde que eu entrei no curso, como é que eles pretendem melhorar essa relação com a Atlética que em grande parte foi piorada por eles? Gente, bom, primeiro eu tenho que discordar disso. Eu acho que sim, existe. Eu estou há 4 anos no curso, eu acho que desde que existe sim uma rivalidade entre Calimed e Atlética. Essa rivalidade, ela vem desde quando o centro acadêmico era uma entidade só e foi rachado, ou até de antes, mas enfim, foi por esse motivo que existe e que foi rachado. Eu acho que sim, existe uma divisão física entre os dois espaços, que eu acho que é fundamental para que as coisas aconteçam, de ter uma divisão, cada um ter o seu espaço. Eu acho que no momento que era compartilhado não era legal, até pela manter a estrutura física das coisas das duas entidades que são diferentes. Mas assim, eu, por exemplo, quando era presidente do Calimed, era coordenadora do vôlei da Atlética, então eu não sei se essa rivalidade está tão forte assim entre as pessoas que existem, ou se é mais ideológica e as pessoas ficam propagando por aí. A meu ver, é isso. Eu acho que as duas entidades, elas são órgãos representativos fundamentais para o curso de medicina. Eu acho que só que elas cumprem papéis, na maioria das vezes, diferentes. E é isso que a gente tem que ficar claro. Tipo, o centro acadêmico cumpre um papel e a Atlética cumpre outro. E elas têm, em alguns lugares, em alguns eventos, como realizar eventos simultâneos, como a gente realiza a SAC, como a gente realizou a Cervejada da Saúde. Sim. Eu acho que essa parcela a gente compartilha. É um evento do Calimed, a SAC, tá? Que houve risadas e pejorativa, eu não entendo porquê, mas é um evento do Calimed que a gente constrói alguns espaços coletivamente com a Atlética. Eu acho que assim, existe uma rivalidade que a gente está tentando estreitar essa relação, só que a gente cumpre papéis diferentes, não dá pra gente pensar que a gente vai construir tudo de uma forma conjunta, até porque elas têm funções dentro do curso diferentes. Essa rivalidade, para mim, ela está se diluindo a partir do decorrer do tempo. Eu acho que ela não é mais tão forte assim como ela. Ela existe, eu não vou negar, mas não é mais tão forte como era.
Então, na verdade, talvez eu tenha me expressado mal, a divisão entre Atlética e Calimed não é só física. A divisão física que ocorre é meio que uma representação do que ocorre hoje entre Calimed e Atlética. Muito também representada pela organização da SAC, esse ano, é 13-2 na organização da SAC, o Calimed, 13-1, desculpa. Na organização da SAC esse ano, o Calimed, que organizava a cervejada junto com a segunda fase, deixou a cervejada na mão da segunda fase, foi ajudada pela Atlética, que organizou junto com a segunda fase a cervejada. Enfim, isso eu acho que ainda foi um ponto a mais nessa divisão entre Calimed e Atlética que a gente pretende diminuir caso a gente seja eleito. Inclusive a gente tem bastante membros da Atlética na nossa chapa e a gente acha que nosso relacionamento deles vai melhorar, nosso relacionamento com eles vai melhorar. A Atlética é uma instituição que promove a integração do curso e essa integração que a gente quer trazer, inclusive como uma das nossas propostas é a integração do curso, tanto na comunicação, nos eventos sociais, então eu acho que a gente pode ter uma relação muito benéfica com a Atlética nesse sentido. Muitas SACs já foram organizadas por Calimed e Atlética, no caso a cervejada que ocorre, a cervejada na SAC. Esse ano teve um problema pontual, muito em parte porque a UFSC não estava deixando acontecer festas no espaço da UFSC durante a semana. Então o Calimed propôs fazer a cervejada na sexta-feira, porque na sexta-feira podia. Só que a segunda fase falou que não via como existir o show de calouro sem ter a cervejada depois. Mas nós não tínhamos pé para fazer a cervejada na quarta-feira, depois do show de calouros, sendo que a gente contava com o espaço da UFSC. Então, a segunda fase se propôs a ir atrás de espaço e realizar por ela mesma a cervejada. Como a gente não queria impor assim, não vai ser, vamos fazer na sexta-feira e pronto, a gente deixou a segunda fase ter uma autonomia, mas nos oferecemos para estar ajudando. A segunda fase dispensou a ajuda do Calimed e buscou a ajuda da Atlética, o que não é um problema, porque a Atlética é uma entidade representativa dos estudantes e se disponibilizou a aceitar ajudar a segunda fase. Enfim, foi um problema pontual, que muito em parte também por não haver uma concordância de data. O Calimed não se negou a realizar a cervejada, mas não tinha pé para fazer na quarta-feira por conta do espaço da UFSC. Internato. Como a gente sabe, no currículo que a gente está tendo, nas mudanças curriculares, há vários questionamentos e o internato entra dentro desses questionamentos. A gente tem um órgão, que é a ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, que é formado por professores, estudantes e médicos que pensa a educação médica hoje no Brasil. Recentemente, agora em outubro, teve o Congresso Brasileiro de Educação Médica, no qual estava bem, no qual a gente estava presente em 3 mesas, falando, e houve uma proposta de diretrizes para o internato. A gente gostaria de saber da chapa oponente qual que é a opinião dele sobre isso, sobre as diretrizes para o internato.
eu particularmente, eu não participei do COBEM. Na verdade, gostaria de ter participado, muito por causa da falta de bolsa pela Universidade Federal de Santa Catarina, aqui pela UFSC, pela Praia, que não está mais disponibilizando bolsa para quem não vai participar de congresso, não pude participar. Mas o que a gente quer para o internato é uma atuação junto com os professores para melhorando a nossa relação com os professores, melhorar a nossa comunicação dentro do internato. A gente pretende atuar sobre a avaliação continuada dos estágios do internato, uma coisa que já existiu na avaliação do internato, mas que não foi continuada através dos semestres. Também queríamos atuar na carga horária decidida pelo regimento do internato, atuar que essa carga horária seja, de fato aconteça a carga horária como é decidida pelo regimento, e atuar em outros problemas pontuais do internato, que a gente sabe que existe. Existe muita falta de organização do internato no fornecimento do horário para o aluno fazer monitorias, iniciação científica. Eles não têm uma organização. Na primeira ou 8ª fase, o aluno não pode fazer monitoria e não faz monitoria e iniciação científica, na sua maioria, porque não tem tempo. Da 9ª e na 12ª, que é a hora certa para eles fazerem, eles não conseguem, porque o internato não dá essa estrutura para eles. Enfim, a gente pretende atuar no internato, sim, apesar de que eu realmente não tive conhecimento particularmente dessas diretrizes, mas tenho certeza que tem gente na nossa chapa que tem. A chapa não é só composta por mim. A gente, como já falei, estivemos participando do Congresso Brasileiro de Educação Médica, não deste, mas dos últimos, desde que eu estou todos os últimos desde que eu estou dentro do curso. A gente sim está discutindo e está construindo junto com a ABEM essas diretrizes para o internato. A gente acha que é importante ter tudo que o Alexandre já estava falando, a avaliação que seja estruturada, a carga horária, o sistema do internato, a proposta do que se quer com o internato, dos objetivos. A gente sabe que quantas vezes cada escola faz o que bem entende, mas a gente acha que deve também ser respeitada a autonomia das universidades para a construção disso. A gente defende muito o internato, até porque o novo internato que está instituído foi uma proposta do CaliMed. Foi o CaliMed que construiu a proposta que foi aprovada, que hoje é o atual internato, da forma como ele está constituído hoje, que é muito bem avaliado pelos estudantes. Foi uma proposta do CaliMed. A gente acha que defende muito a Bolsa Internato, como a exemplo de algumas universidades, como a FPR e a UERJ, que elas recebem Bolsa Internato, porque a gente acha que é um estágio de prática em serviço, então é necessário que haja remuneração. A gente está defendendo a alimentação para os internos no HU, a gente acha fundamental que os internos possam almoçar no HU, até porque para participar da dinâmica do hospital, até porque sair de um estágio 12h30 para voltar 1h30 é inviável, não poder almoçar dentro do HU. E a proposta do internato a gente quer também, para melhorar ainda mais o internato, a gente tem a proposta de intensificar a atuação do staff, do médico formado, e não que os internos sejam acompanhados por residentes. A gente acha fundamental, tanto por respeito pelo interno quanto pelo paciente, que seja o médico que esteja ao lado do paciente, ao lado do interno, que seja priorizado para o interno também fazer atuar, porque muitas das coisas que acontecem no internato, quem faz é o residente, e também para que o interno tenha autonomia dentro do HU também, além de ter o acompanhamento, mas também que ele possa se sentir parte daquilo e não uma mera peça para cumprir tabela lá dentro. E só para lembrar, todos os estudantes que queiram participar de congressos e encontros, a PRAE disponibiliza, sim, passagem para a participação. Vamos lá, então.
A praia, na verdade, realmente, ela não é não é todas as viagens que ela nega, mas a viagem para Recife não tem condições de ir só com participação. Continuando, até onde a gente tem informação, a UFPR não recebe bolsa. A gente andou se informando sobre os assuntos da Bolsa Internato. Inclusive, teve bastante gente da área jurídica estudando a viabilidade dessa bolsa. A gente está estudando como fazer isso, tentando contato com outras universidades para ver se tem condições de a gente puxar essa briga, se realmente é efetiva. Também a briga da alimentação no HU, que os internos reclamam que a maioria das vezes não dá alimentação dentro do HU para o interno, apesar de a gente saber das dificuldades que é para conseguir essa alimentação no internato. Vários cursos da saúde passam no HU, não é tão simples conseguir alimentação. Se conseguisse para medicina, ia ter que liberar para todo mundo, enfim. E além dos outros hospitais que a gente tem além do HU, onde passa o internato, que tem esse mesmo problema. Mas a gente pretende fortalecer o nosso vínculo com a direção do HU para atuar junto nesses problemas do internato. Alô? Tá melhor? Tá melhor? Tá. A gestão atual do Calimed, 2012-2013, teve como pauta de uma das primeiras reuniões após a tomada da chapa, a tomada da gestão, pauta sobre os assuntos que iam ser trabalhados durante o ano. No eixo da graduação, tinha assuntos como SACI, avaliação curricular continuada por fases, a questão de áreas verdes e carga horária, aproximação e apoio à CLEV no levantamento dos estágios, ligas e monitorias disponíveis no curso de Medicina da UFSC e a discussão da SAC. No entanto, o que a gente viu durante as pautas ao longo do ano, até 2 meses atrás, que desses assuntos, o que apareceu de fato foi SACI e SAC. E os assuntos mais em pauta durante o ano, aparecendo em 5 meses diferentes, foram CENEPS, o ECEM aparecendo em 2, EBSER e DENEM aparecendo em pelo menos mais 2 meses. Então, até 2 meses atrás, apenas a SAC e a SACI das propostas. O que a gente quer perguntar é, com todo esse foco nas políticas externas, e mesmo assim tendo a proposta de fortalecimento do movimento estudantil, como é que a Chapa Roda Viva pretende implementar as outras coisas que está se propondo? Como a gente falou na nossa apresentação, a gente é uma gestão que vem há 4 anos. Eu, particularmente, não estava em nenhuma delas, não tenho nome na gestão Clube da Esquina, mas participei ativamente. E essas gestões, elas sempre buscaram, sim, todas essas propostas, e
não é porque não conseguimos ou porque não obtivemos respostas positivas em reuniões de colegiado, com departamentos, que isso impediria a gente de continuar lutando e continuar buscando tudo isso. Eu acho que somos um grupo que está sempre buscando melhorias, sempre ouvindo as críticas para tentar melhorar. A gente não acerta sempre, isso é fato, mas a gente sempre busca fazer o melhor e pretendemos lutar por todas essas, tanto que está no nosso plano de gestão. Já estamos articulando algumas coisas em relação ali a estágios e tudo mais que tu falou de divulgação. A gente teve membros que foram atrás dos departamentos pedindo insistentemente isso. O único departamento que respondeu foi o de GO, falando assim: Calimed, muito legal essa iniciativa de vocês, mas nós já mandamos para os e-mails da turma as informações de estágios e tudo mais, ou seja, não mandariam para a gente, né? E foi o único departamento que respondeu. Muitas dessas coisas, como a implementação de área verde e tudo mais, a gente bate nas reuniões de colegiado, em conversa com coordenadores de fase para se implementar, mas é algo que não é da noite para o dia, é algo que tem que ser contínuo e a gente pretende continuar batalhando por isso. Bom, a gente aprovou no colegiado, essas coisas mais práticas, a gente aprovou no colegiado que oficialmente todas as fases têm que ter 2 áreas verdes. A gente está lutando para que isso seja implementado. Não é fácil mesmo. A gente nossa luta diária, eu acho que pegar as pautas do Calimed, das reuniões e vir aqui expor o que a gente fez, o que a gente não fez, é muito pouco para saber o que a gente trabalha. Eu estou há 4 anos dentro da gestão do centro acadêmico e não é uma pauta que determina o que a gente trabalha. Eu acho que a gente trabalha muito e sim, a gente tem muito que melhorar. De modo algum quis dizer que o centro acadêmico não trabalha, mas o que eu quis deixar claro é que há assuntos que são importantes para o curso, assuntos que o curso espera que sejam levados, como a comunicação dos estágios, ligas, monitorias, que interessam a maioria dos alunos, não foram feitas. A razão pelas quais não foram feitas, como a resposta única do Departamento de Gineco-Obstetrícia, também demonstra um pouco da falta de credibilidade que o centro acadêmico está tendo, não só com os alunos, mas com os departamentos e professores. Uma das nossas propostas, como a gente já deixou claro, é a comunicação, melhorar essa comunicação. A gente se responsabiliza por ela e a gente mantém, e uma das nossas propostas também é manter o canal de autoavaliação do centro acadêmico, de pelo menos semestralmente, para os alunos nos apontarem qual que é o problema que está havendo e como que a gente pode resolver esse problema. Então, o que eu quero deixar claro é isso. Na nossa chapa, na nossa possível gestão, a gente vai tomar a responsabilidade por isso, pela participação dos alunos e pela representação estudantil. Voltando ao que eu falei na apresentação, é a questão de ver os problemas e pensar o que a gente tem que fazer diferente. Se isso está acontecendo há 2 anos, 3 anos, 4 anos, alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser feita. Por exemplo, na questão de representação discente, que é uma coisa que é sempre reclamada, que os representantes discentes no NDE, no colegiado, nos departamentos não dão um feedback para o centro acadêmico do que está acontecendo lá. Por que não é avaliado se a divulgação dessas vagas está acontecendo amplamente? Ou se está sendo esclarecida a função de um representante discente, né? E também buscar levar os problemas dos alunos para esses representantes, né? Por exemplo, a 6ª fase entrou em contato direto com os representantes discentes da pediatria, em vez de trazer isso para o centro acadêmico, levar para os representantes discentes.
Então, são problemas que precisam ser analisados com soluções efetivas. Bom, concordo plenamente com isso. Eu acho que é um dos nossos eixos de campanha de fortalecimento da relação com os representantes discentes e com o CaliMed e com os representantes de sala para a resolução desses problemas. Eu acho que, como eu já falei antes, eu acho que o CaliMed, a gente não quer aqui também pegar tudo que a gente já fez e expor, porque não é esse espaço para isso, a gente não vai fazer isso. Mas o fortalecimento, a gente sabe que esse é um problema que a gente tem, devido talvez à carga horária que a gente tem excessiva. Eu acho que eu fiz um levantamento de passar em sala e divulgar a representante discente e não tem pessoas disponíveis para participar porque não tem horário livre. Então eu acho que esse complexo de as pessoas não participarem também interfere diretamente na disponibilidade de tempo que não existe, e é o que a gente está querendo mais batalhar, é para isso, para trabalhar sobre isso. Já que muitos falam, estão há tanto tempo no CaliMed, não sei o quê, eu acho que é importante ressaltar que em 2010, quando a Chapa Construção assumiu a gestão do CaliMed, não havia nenhum representante discente nos departamentos. Hoje a gente já conseguiu que todos os departamentos tenham representação discente. Foi um avanço. Outro avanço tem que ser o de comunicação entre representação discente e CaliMed. Uma das propostas que a gente tem é que as pessoas da gestão procurem ocupar uma representação discente em cada departamento, pelo menos, por conta do comprometimento em retomar para o CaliMed as respostas do departamento. Em relação à credibilidade, eu vou fazer minhas as palavras da professora Sueli em uma reunião de colegiado, que ela disse: credibilidade não é algo que a gente julga se um grupo tem ou não. Credibilidade é algo que se constrói trabalhando. A chapa de vocês divulgou para algumas pessoas, não sei se divulgou abertamente, que seria uma gestão vertical. E eu acho que esse é um dos grandes pontos que destona da nossa chapa, que tem a proposta de uma gestão horizontal. A gente entende